Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga. Para quem não sabe, a neuropsicologia é uma junção dos estudos da psicologia com a área da neuro, mas eu sou graduada em psicologia. E na área clínica de psicologia, eu trabalho com uma abordagem que se chama terapia cognitivo-comportamental. E falando da bipolaridade, essa é a terapia mais indicada, mais eficaz para o tratamento da bipolaridade. Então, eu vou explicar um pouquinho como isso funciona, mas antes eu preciso voltar um pouquinho para trás. Não sei se você sabe, mas dentro da psicologia nós temos diversos tipos de abordagens teóricas. Acredito que você já ouviu falar de algumas delas, como por exemplo, psicanálise, psicologia analítica, psicodrama, análise do comportamento aplicada e a terapia cognitivo-comportamental com qual eu trabalho. Então, uma coisa importante é identificar o porquê, Tami. Por que que os médicos, os profissionais que são especialistas em bipolaridade recomendam a terapia cognitivo-comportamental e não outras abordagens teóricas da psicologia? Por que que acontece? A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma prática que a gente chama de prática baseada em evidências. Então, os seus tratamentos, as suas intervenções, os seus métodos, as suas técnicas foram testados, então a gente tem até alguns protocolos para os tratamentos de diversos transtornos mentais e não só a bipolaridade. Eu vou falar mais sobre isso lá para frente. Mas o que acontece? Então, a gente tem estudos científicos, artigos, né, que comprovam a eficácia para o tratamento. Ou seja, o que aconteceu? Um monte de pessoas, várias pessoas com o transtorno, foram tratadas por meio dessa terapia e de algumas outras, e os estudos viram que esse tipo de terapia tem uma eficácia, ou seja, a pessoa melhorava, tá? E é isso que importa no fim das contas. Então, quando às vezes a pessoa vem, poxa, mas eu faço terapia, mas meu psicólogo não é da terapia cognitivo-comportamental, ou é assim, ou é assado, isso não significa que a outra abordagem não vai te ajudar. A outra abordagem pode até ser terapêutica, pode te ajudar de alguma forma. Assim como ir jantar com um amigo pode te ajudar, assim como você conversar com a sua mãe, assim como você dormir bem, várias outras coisas que a gente sabe que influenciam, assim como você assistir um filme, você pode se sentir melhor depois. Várias coisas podem ser terapêuticas sem que necessariamente elas sejam um tratamento. Então, essa é a diferença grande entre a terapia cognitivo-comportamental e outras abordagens da psicologia, principalmente quando a gente fala de transtorno bipolar. Então, vou explicar um pouquinho sobre alguns estudos que eu separei que eu acho que é importante para você entender o quanto realmente isso impacta nos sintomas ou não. Então, tem um estudo que ele é recente, então ele foi uma revisão sistemática de 2021, e ele pesquisou a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para o transtorno bipolar em específico. E aí, ele incluiu 1.531 pacientes dos dois sexos. Então, assim, foi muita gente, né? Não foi um estudo feito, 5 pessoas aqui foram testadas, então não foi assim. O número de sessões desse estudo variou de 8 a 30 sessões, com duração de 45 minutos a 120. Então, de 45 minutos a mais ou menos 2 horas. Só que, assim, na prática clínica, no geral, a gente costuma fazer uma sessão de 50 minutos a 1 hora, podendo passar um pouquinho, tá? Mas, em geral, na prática clínica, o que você vai encontrar são psicólogos fazendo uma sessão que dura, aí, em média, 1 hora. Daí, ok. Então, os resultados desse estudo indicaram resultados variáveis na melhora do nível de depressão, na gravidade da mania e na melhora da funcionalidade da pessoa, ou seja, o que é a funcionalidade, Tami? Como a pessoa funciona mesmo no dia a dia, como ela consegue trabalhar, se relacionar, fazer as coisas dela, porque a gente sabe que quando o transtorno mental não está sendo tratado, ele está muito disfuncional, atrapalha toda a forma como a pessoa funciona. Então, indicou melhora nisso também, redução de recaída, recorrência, né? Redução dos níveis de ansiedade e também da gravidade da insônia. Então, esse estudo em específico mostrou a melhora nesses quadros. Eles consideraram que o uso da terapia cognitivo-comportamental isoladamente ou como terapia coadjuvante em pacientes apresenta resultados muito promissores, tanto depois do tratamento, então depois que você parou a terapia, então você continua tendo esses benefícios, quanto durante o segmento do processo de psicoterapia. Uma diferença que eu também gosto de salientar entre a terapia
terapia cognitivo-comportamental e algumas outras abordagens terapêuticas, é que a gente tem um foco. É quase como se a gente tivesse um projeto para você melhorar em algumas questões específicas. Então, sabe aquela ideia de você ficar a vida inteira fazendo terapia? Ai, meu Deus, eu vou no terapeuta, eu fico lá 10 anos na terapia. Isso dentro da abordagem cognitivo-comportamental não tem muito sentido, né? Porque a gente trabalha muito para que o paciente tenha autonomia dentro do processo dele, né? Para que ele em algum momento receba alta. Não que ele não possa voltar para a terapia em algum momento de crise ou alguma coisa assim, mas o foco não é deixar o paciente dependente do processo psicoterapêutico. Então, isso é muito importante. Então, eles verificaram benefícios que vão incluir, por exemplo, níveis reduzidos de depressão, mania, menos recaídas, recorrência, né, dos sintomas, níveis mais altos do funcionamento psicossocial da pessoa, que é a junção aí de aspectos sociais, psicológicos. Então, tudo isso foi verificado nesse estudo. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem sido, assim, a abordagem dentro da psicoterapia mais amplamente estudada para o transtorno bipolar. E tem vários estudos que evidenciaram, né, que mostraram a eficácia dessa técnica no tratamento de pacientes com transtorno bipolar. E eu vou falar alguns, mas a gente realmente tem muitos estudos mostrando. Então, assim, o primeiro estudo, para você ter ideia, o primeiro estudo controlado avaliando a terapia cognitivo-comportamental no transtorno bipolar foi feito em 1984. Então, assim, não é uma coisa recente. Nossa, a terapia é nova, começaram a estudar agora. Não, não é o caso, né? Então, desde 1984, a gente já tinha esses indícios. Claro que hoje a gente melhorou muito, né? A gente aprimorou, vamos dizer assim, as formas de fazer esses estudos, de conseguir entender quais as técnicas e intervenções são mais eficazes, mas isso já vem lá de trás. Nesse estudo que eu tô falando, avaliaram 28 pacientes bipolares. Olha, em comparação com o estudo de 2021, né, que foi 1.500 e tantos pacientes. Então, a gente tem uma diferença aí também. Mas nesse estudo, nesse de 84 que eu tô falando, então avaliaram 28 pacientes bipolares comparando a terapia cognitivo-comportamental individual com o tratamento usual. E daí eles verificaram que os pacientes que receberam a terapia cognitivo-comportamental, isso lá naquela época, apresentaram taxas mais altas de adesão ao tratamento, né? Porque a gente sabe que às vezes uma dificuldade é realmente aderir ao tratamento, a tudo que é proposto, e menores taxas de hospitalizações também. E também tinha uma melhora ali que eles viram no estudo do fim do término de 6 semanas. Então, desde ali, o paciente ainda apresentava essas melhoras e depois o segmento de 6 meses. Então, mesmo esse estudo de 84, que foi feito, sim, com poucas pessoas, já apresentava esses resultados, essas evidências de que a TCC tem realmente eficácia para o tratamento do transtorno bipolar. Então, a TCC, ela tem se mostrado, de fato, a abordagem dentro da psicoterapia com mais evidência, né? Com mais evidência consistente de eficácia no tratamento bipolar. E aí, o que acontece? Ela se revela eficaz em vários desfechos que são significativos para essa pessoa. Porque não adianta nada a gente fazer um tratamento, se você fala assim, poxa, mas eu tô fazendo um tratamento por anos e assim, não tá funcionando para mim, ou eu faço terapia, mas eu sinto que os meus sintomas, eles não estão melhorando, né? Porque uma coisa que eu sinto que acontece muito na prática clínica é isso. Às vezes a pessoa tá fazendo terapia e fala, olha, eu gosto do meu terapeuta, eu me sinto acolhido e tal, mas os sintomas em si não estão melhorando. Então a gente pode dizer aí que tá tendo um processo de análise, de acolhimento, mas não está havendo um tratamento específico para o transtorno que você tem. E isso é muito importante. Por quê? Porque ainda que você se sinta acolhido, que você se sinta melhor, os sintomas do transtorno vão afetar a sua vida num modo geral, assim, né? Como eu falei antes, a sua funcionalidade. Então vai afetar o seu trabalho, o seu rendimento, o seu desempenho, os seus relacionamentos, a forma como você se enxerga, como você lida com crenças, com culpa, com N coisas. Então, assim, às vezes, o que pode acontecer se você está fazendo muito tempo uma terapia que não tem um protocolo, que não tem um objetivo de tratar os sintomas, às vezes você fica enxugando gelo de fato. Então, o que acontece também com alguns pacientes é sentirem uma melhora durante a terapia. Então, você saiu da terapia, você até se sente bem agora, mas você não sente isso a longo prazo na sua vida. Às vezes, durante a mesma semana, você sai da terapia bem, mas amanhã já aparece tudo aquilo, então você fica realmente assim, durante muito tempo. E eu falo que, assim, o que é mais custoso na nossa vida é o tempo, de fato, né? A gente gasta dinheiro, mas dinheiro a gente consegue ganhar. A gente pode várias coisas na nossa vida, mas o tempo é uma coisa que a gente não ganha. O tempo, ele é um recurso escasso.
Então eu falo assim, dê valor ao seu tempo, ao seu dinheiro, claro, né? Há várias questões, mas assim, dê valor ao seu tempo, porque o tempo não volta. Então a gente tem que usar ele com sabedoria e a gente tem que usar ele para de fato você conseguir ter uma qualidade melhor de vida, que eu acredito que é isso que você deseja, ter uma melhora na sua qualidade de vida, uma melhora real na sua qualidade de vida.